Olá, meus irmãos, tudo na paz? Alegria imensa estar novamente com vocês, agradecendo muitíssimo a cada um que passa por aqui. Que Deus possa abençoá-los grandemente. Hoje, trazendo uma mensagem para a nossa reflexão, o respeito às ordens hierárquicas. Esse é o título, o respeito às ordens hierárquicas. A sociedade humana é constituída por poderes hierárquicos. Além das figuras humanas, há leis, estatutos, regimentos e normas que regulamentam os limites a fim de que os relacionamentos humanos ocorram em clima de respeito e cordialidade. Simão é repreendido por Pedro por não conhecer o seu limite. O livro de Atos dá-nos ciência de que um homem famoso da cidade de Samaria converteu-se a Cristo ao ouvir a pregação da palavra de Deus pelo diácono Filipe. Seu nome era Simão, e a habilidade em praticar artes mágicas fez dele uma pessoa notória. Atos 8:13 diz assim: E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Simão era um charlatão que enganava os moradores de Samaria com seus truques de mágica. Todos acreditavam nele, a ponto de considerar a própria expressão do poder de Deus. Mas, quando estas mesmas pessoas iludidas ouviram Filipe falar sobre o reino de Deus e o nome de Jesus, deixaram as crenças erradas e se batizaram nas águas, inclusive o próprio Simão. Ele sabia que não passava de um ilusionista que se aproveitava da boa-fé das pessoas. Porém, ao ouvir a palavra de Deus e ver os milagres realizados pelas mãos de Filipe, ficou maravilhado. Sendo ele um mágico, soube diferenciar a manifestação real do poder de Deus das falsas ilusões que demonstrava ao povo. A notícia do avivamento em Samaria chegou a Jerusalém. Os apóstolos então enviaram para lá Pedro e João. Atos 8:14 diz assim: Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Pedro e João foram enviados a Samaria porque souberam que os samaritanos haviam crido no evangelho anunciado por Filipe. Ao chegarem lá, os apóstolos oraram por eles e lhe impuseram as mãos para que recebessem o Espírito Santo. Os samaritanos haviam sido batizados nas águas, mas lhes faltava o batismo com o Espírito de Deus. Podemos notar a importância que era dada à pessoa do Espírito Santo. A igreja se fortalecia e suportava grandes lutas e perseguições, porque era dirigida e sustentada por ele. Aqueles que almejam salvação, acima de tudo, não pode, de maneira alguma, descansar enquanto não forem selados com o Espírito de Deus. Pois cedo ou tarde passarão por lutas, desertos, injustiças e provações, ou seja, os dias maus virão para todos. Por isso, necessitamos de toda a armadura de Deus para que possamos suportá-los. Admirado com a autoridade espiritual na vida dos apóstolos,
Atos 8, do 15 ao 17, diz assim: os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Simão ofereceu dinheiro a Pedro para obter o mesmo poder que ele tinha. Para sua vergonha, Simão ouviu uma dura repreensão do apóstolo Pedro. O teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o seu coração não é reto diante de Deus. O teu coração não é reto. O Altíssimo conhece as intenções que estão escondidas no mais íntimo de cada um e sabe se não são puras ou maliciosas. As intenções de Simão não eram verdadeiras e o seu caráter não era bom aos olhos do Senhor. Por isso, ao perceber a sua malícia, Pedro o repreendeu severamente. Da mesma forma que Simão, muitos desejam receber o batismo com o Espírito Santo, com o propósito de possuir dons ou alimentar o próprio ego. No entanto, Deus não concede o seu Espírito aos orgulhosos e interesseiros, e sim aos tementes, justos e sinceros, que possuem o desejo de levar a salvação aos perdidos. Outrora, o nosso corpo era usado para o pecado, porém, com o recebimento do Espírito Santo, se tornou um instrumento para levar vida aos sofridos e desesperados. Simão, apavorado, disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Atos 8, 24. Não se ultraja o lugar de honra. Simão ultrapassou os limites hierárquicos da obra de Deus. Ele achou que podia estar no mesmo patamar dos apóstolos, simplesmente porque já era homem famoso. Na interpretação de Simão, não lhe ficaria bem aceitar a condição de simples membro da igreja que se formava na cidade. Que possamos levar essa palavra a muitos que ainda não conhecem. Que a gente possa ser usado, esse instrumento nas mãos de Deus aqui na terra. Deus abençoe a cada um de vocês. Se você puder se inscrever, eu te agradeço imensamente.